Shalom, shalom, amados. Nós vamos continuar os nossos estudos, né? Esse tema agora eu quero ler mais o material que eu tenho escrito, porque para não deixar passar nada, né? Para a gente poder entender algo que a gente tem visto agora nesses dias. Então, para a gente definir o que é falso, nós temos que conhecer o que é verdadeiro, né? Então, hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. E isso é importante porque tem levado muitas pessoas a estar debaixo de um jugo ou debaixo de uma força maligna por líderes que não foram levantados pelo Senhor, ou às vezes até foram, mas se perderam no caminho, né? Por não tratar de alguma coisa em sua alma, né? E orgulho, cobiça, vaidade e outros pecados, né? Então, para a gente poder, para nós nos protegermos, nós temos que estar sempre olhando, né? Nós vamos estar sempre errando, nós temos um temperamento difícil, só o Espírito Santo mesmo que tem paciência conosco, né? Nós também temos que ter misericórdia e paciência com as pessoas, mas nós não podemos tolerar Jezabel, né? Que é o ensino que ela traz, que é falso, o ensino que é contra a palavra. Então, eu quero ler para não perder nada. E aí nós vamos explicando no decorrer. Autoridade espiritual. Que significa o sacerdócio real universal dos crentes? É uma pergunta. O sacerdócio real universal de todos os crentes é uma doutrina bíblica, fundamentada na realidade do sacerdócio celestial de Cristo. E Yeshua é o grande, perfeito e eterno sumo sacerdote. E por sua obra redentora, os redimidos são feitos reis e sacerdote no reino de Deus. Ao longo da história da Igreja, o princípio de sacerdócio real universal dos crentes acabou sendo distorcido, como muitas coisas, né? Então é aí que nós temos que estar observando para estarmos diferenciando, né? Aquilo que é bíblico e daquilo que vem dos ensinos de Jezabel, né? E o inimigo, ele é muito astuto, ele é muito sutil. E essa palavra sutil, irmãos, precisa estar bem entendido na nossa mente, porque muitas vezes, se não tivermos o dom de discernir os espíritos, nós caímos em armadilhas por causa de um detalhe. Então, sempre tenha em mente, o diabo é astuto e ele é sutil. Na Idade Média, antes da Reforma Protestante, havia uma visão que separava os cristãos entre clérigos e leigos. Os clérigos desfrutavam de muito privilégio. Dentro desse conceito, eles formavam uma classe superior aos leigos. Consequentemente, essa distorção, que na realidade era uma negação do ensino bíblico acerca do sacerdote real de todos os crentes, acabou atingindo inclusive a doutrina acerca do sacerdócio celestial de Cristo. Porque os clérigos, eles liam, né? Eles sabiam ler. E os leigos, eles não tinham a leitura. Então, eles sempre tinham que acreditar que aquele que estava lá na frente, falando, né, explicando, estava correto. E então nós vemos que é num período histórico que vem se criando, né, uma cultura para chegar nesse tempo a situação da igreja está como está, né? Então não é de uma hora para outra que a coisa acontece. Com a mídia agora, isso está mais veloz, mas mesmo assim para chegar e isso ser cultural, isso ser geral, são algumas coisas que vêm acontecendo, são coisas que foram tiradas da palavra, né? São coisas que foram introduzidas na palavra. Então, uma das formas mais seguras de permanecermos firmes até o fim, como o Senhor diz, é conhecendo a palavra.
E não só lendo, mas também buscando a revelação do Senhor, buscando entendimento, clareza. Então, para que nós possamos nos proteger. Então, hoje nós temos acesso à leitura, nós temos acesso a coisas gravadas, né? Hoje uma pessoa pode não ler, mas ela pode ouvir, né? Então, a Bíblia toda tem ela gravada, não tem desculpa, mas nós precisamos desse entendimento que se nós não tivermos a palavra de Deus gerada no nosso espírito, o diabo ele consegue. Porque a gente tem muitos exemplos de pessoas que a gente viu começar correto, de forma mesmo simples, de forma mesmo devota, de forma mesmo assim, voltada para apresentar Cristo, né? Mas no percurso, as pessoas se corromperam, né? E hoje está difícil, a gente fica tentando achar alguém que prega, alguém que fala e que você vê ali a autoridade, que você vê ali o poder de Deus, que você vê ali uma revelação. É muito difícil. Enquanto a doutrina bíblica do sacerdócio celestial de Cristo o coloca como único e suficiente mediador entre Deus e o homem, os erros dos teólogos medievais levaram à ideia de que os leigos dependem totalmente do clero para receber as bênçãos da graça de Deus. Irmãos, e hoje não é diferente. Mesmo com toda a leitura, mesmo com toda a disposição, mesmo com tanta tradução, mesmo com Bíblia gravada, as pessoas elas têm a tendência a ir pelo caminho mais fácil. Elas não querem pagar um preço de leitura, de meditação, de revelação, de tempo com o Senhor. Não quer pagar o preço de estudar, sabe? Então, você vai nas igrejas, tanta aberração e aquela multidão seguindo. Quando você vai numa igreja que prega verdadeiramente a palavra, não tem quase ninguém. São poucas pessoas, porque o evangelho verdadeiro, ele confronta a gente. E nós precisamos abrir o nosso coração para despir a nossa alma diante do Senhor, para que ele possa dizer, ó, tá errado aqui, tá errado ali, você precisa mudar nisso, você precisa melhorar nisso, seu temperamento tá assim, não me agrada, não é de acordo com a minha palavra. Mas as pessoas não querem, elas não querem, elas preferem sentar e ouvir. E às vezes, irmãos, elas nem ouvem como Paulo dizia dos bereanos. Ouve lá no culto e depois eu vou olhar para ver se aquilo está na palavra mesmo. Mas e se não tiver na palavra? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou continuar naquele ambiente, eu vou continuar recebendo aquela semente contaminada? Eu preciso entender isso. Por quê? A palavra em Apocalipse diz que nós não podemos tolerar o ensino de Jezabel. Então, tudo aquilo que está fora da palavra, eu preciso desconectar da minha vida. Eu preciso desligar. Eu preciso abrir mão. Então, irmãos, nós precisamos de muita oração, muita comunhão com o Senhor, para não sermos enganados nesses últimos dias. Vamos falar aqui um pouquinho do sacerdócio celestial de Cristo. No Antigo Testamento, Deus instituiu, desculpa, uma classe sacerdotal entre o povo de Israel. Os sacerdotes hebreus receberam do Senhor a responsabilidade de executar as funções pertinentes ao culto da antiga aliança. Auxiliado pelos levitas, eram eles que cuidavam do tabernáculo, dos cerimoniais da lei e das demais atividades de adoração da congregação israelita. Nesse sentido, os sacerdotes serviam como mediadores entre Deus e o povo, né? E a gente tem, né, o tabernáculo, todo esse caminhar dentro do tabernáculo, o átrio, né? A pessoa chega toda quebrada, toda cheia de pecado. Então ali ela tem o altar de sacrifício e a bacia de bronze. Depois que ela já conseguiu vencer as obras da carne ali, queimar mesmo, né, no fogo todas as obras que vêm mesmo
para fazer a gente praticar aquilo que o nosso espírito já não mais quer. Então, quando a gente vence isso, a gente vai para o santo lugar. Nesse momento, ali nós temos uma intimidade maior, porque temos a mesa dos pães da preposição, temos o candelabro, que representa o Espírito Santo, né, que ficava aceso 24 horas todos os dias do ano, e o óleo não cessava ali, né? Essa era a função dos sacerdotes e dos levitas, manter, né, a troca dos pães e também manter o óleo ali. Tem a questão da mesa do incenso também, né? E depois que a gente consegue confrontar os pecados da alma, aí tem o Santo do Santo, né? Que é o lugar que só entrava, no santo lugar, entravam os sacerdotes. Mas no Santo do Santo, só o sumo sacerdote. Então, a palavra diz que eles eram colocado uma corda na cintura deles, bem longa, para passar ali o véu e chegar no santo lugar. E os sacerdotes, os levitas, ficavam ali e eles se moviam, né? Ele se movia, é, e nas suas vestes tinha sininhos. Enquanto ele estava apresentando o sacrifício ao Senhor, a oferta, os sininhos estavam tocando, porque ele ficava se movendo diante do altar. Se caso esse sumo sacerdote tivesse algum pecado, ele caía morto. Então, como os outros não podiam entrar, aí puxava, né? Mas nós sabemos que o véu já foi rasgado. E Yeshua veio, né? E com o seu sacerdócio, que é total, eterno, completo, pleno, ele entrou, né? Rasgou ali tudo. E hoje, todos nós que temos confessado a Cristo, que temos desenvolvido relacionamento com o Senhor, que temos vivido a vontade do Senhor, todos somos sacerdócio. Então, muitas vezes nós precisamos questionar por que que certos pregadores têm a necessidade de querer oferecer tudo prontinho para que o ouvinte não tenha, não seja despertado para procurar nada, né? E ele se coloca ali como se Deus só ouve ele. Deus só vai atender se ele orar. Ele tem uma unção maior e não é. Quando Cristo foi para a cruz do Calvário e houve aquele rasgar do véu ali que separava, a palavra diz que hoje nós, cobertos com o sangue de Cristo, nós podemos entrar. Não diz que é pastor, não diz que é apóstolo, que é profeta, que é evangelista. Não. Ou é mestre. Ele diz que todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador, aquele que tem o Senhor Yeshua como seu dono, como seu proprietário, ele tem o direito de entrar na presença do Senhor. Então, nós precisamos quebrar essa cultura de colocar intermediários. E isso não vem da história, vem da Idade Média, da Igreja Católica. Por quê? Eles têm santos que intercede, eles têm Maria que intercede, e nós saímos e fomos ali para confessar que nós somos cristãos, que nós somos evangélicos, que nós não somos idólatras, que nós não somos como eles, mas nós também colocamos os homens vivos, né, que têm esse lugar de autoridade, esse lugar é, na frente, né, de um trabalho, como um intercessor, como um mediador. Então, nós precisamos desenvolver uma relação com o Senhor e saber que Ele nos ouve, que nós podemos entrar no lugar santíssimo, na presença do Pai. E o cetro de justiça dele está sempre estendido para nós. Nós entramos e o Senhor não nos vê. Nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Então é Cristo, é estar em Cristo, dentro de Cristo. E quando Cristo está em mim e eu nele, eu entro na presença do Senhor e ele vai me ver como filho que foi morto lá na cruz do Calvário. Então,
Eu preciso me limpar, eu preciso estar numa disciplina de buscar o Senhor para que a revelação seja profunda no meu espírito, para que eu não deixe nada na minha vida, na minha alma, sem confessar, para que eu não seja pego, né, de forma imprevisível, assim, na presença do Senhor, e o diabo me acusar, né? E como Deus é justo, ele vai ter que me corrigir. E muitas vezes dói. Mas conforme nós vamos desenvolvendo esse discipulado, né, que a gente vai tendo um relacionamento com o Senhor, sim, também com pessoas maduras, pessoas que são fiéis ao Senhor, para que a gente amadureça na fé, né, e depois também a gente possa produzir, né, filhos espirituais, ajudar essas pessoas a chegar na presença do Senhor, com o ensino da palavra, com oração e conduzi-las, né? E depois a outra fazer a mesma coisa, né? Porque esse é o propósito do Senhor para a nossa vida. O Senhor quer ter uma família grande, de muitos filhos, mas uma família que tenha qualidade em todas as áreas, no caráter, no modo de viver, a sua personalidade tratada, seu temperamento transformado pelo Espírito Santo. Então, nós precisamos dar essa liberdade para o Senhor estar trabalhando, né? Não é fácil, irmãos, a gente é, entregar, sabe? É como se você tivesse num abismo, assim, na ponta do abismo, e você fala assim: eu vou me jogar, não sei o que vai acontecer, mas eu vou me jogar. Então, na presença do Senhor é assim: a única coisa que nós temos certeza é que Ele é nosso Pai. E Ele não vai deixar que nós venhamos perecer, que nós venhamos nos destruir. E tudo a partir daquele momento ali que começa o tratamento, começa as provas, é só um objetivo. Ele está nos alinhando para fazer a vontade dele, a perfeita vontade dele. Cumprir o propósito para o qual nós nascemos. E isso, irmãos, o propósito ele tem que ser muito trabalhado com as pessoas que chegam, porque esse é um século, né, de muita depressão, muita ansiedade, muita coisa, muito transtorno, né? E a única coisa que vai salvar a vida de alguém é ela encontrar o propósito. Se ela encontrou o seu propósito, pode vir a luta que vier, ela não desiste, ela não retrocede, ela fica firme na presença do Senhor. Nesse sentido, os sacerdotes serviam como mediadores entre, já li aqui, mas estou relendo para me ler o contexto inteiro, entre Deus e o povo. Eles apresentavam ao Senhor as ofertas e sacrifícios trazidos pelos crentes daquele tempo. Havia também um líder instituído por Deus sobre a classe sacerdotal, que era o sumo sacerdote. Já expliquei antes. Esse líder tinha permissão de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, diante da presença de Deus, representada sob o propiciatório, e apresentar os sacrifícios expiatórios pela nação. Está lá em Levítico 16, 2. Mas o Novo Testamento deixa claro que o sacerdócio hebreu apontava diretamente para o sacerdócio celestial de Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote, no qual se cumpre plenamente todas as funções sacerdotais levíticas. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Está em 1 Timóteo 2, 5. Diferentemente dos sacerdotes da antiga dispensação, que tinham que oferecer sacrifício tanto para si mesmo quanto para o povo, Cristo, como sumo sacerdote, deu a si mesmo como sacrifício expiatório pelo pecado do seu povo. Seu sacrifício foi eficaz e definitivo, pleno. Ele não precisa ser repetido ou complementado. Porque essa foi a palavra. Quando o Senhor entregou a sua vida, um momento antes, ele disse: Pai, está tudo completo, está tudo pleno, eu cumpri a minha missão. Então aqui agora eu estou te entregando. Então, por causa de Cristo, né? Por ele ser o nosso sumo sacerdote e depois dizer que ele ia para apresentar essa obra diante do trono, e que enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. Ali já foi dado, quando o Espírito desceu,
naquele dia de Pentecoste, sobre todos aqueles que estavam ali reunidos, iniciou essa liberdade, esse sacerdócio. Eu posso entrar na presença do Senhor. Tem problema eu pedir pessoas para orar por mim? Não. Mas eu não posso colocar minha confiança. Eu não posso achar que só Deus só vai ouvir aquela pessoa. Não. Deus me ouve. Ah, mas eu não sei orar. Irmãos, orar é falar com Deus. Aquilo que às vezes você está contando para mim, você fala com o Senhor. E às vezes Deus não vai te dar uma resposta imediata naquele momento ali. Mas ele vai te responder. Ele vai mandar de alguma forma. Ou você vai ouvir uma mensagem, ou você vai ler um texto na Bíblia, ou você vai ouvir uma mensagem nas mídias. Algo o Senhor vai trazer. Mas a nossa mente ela tem que ser treinada. E isso requer muito estudo, isso requer muita dedicação na palavra de Deus e muita oração. Porque a palavra e a oração é que vai produzir a revelação que eu preciso para caminhar naquele propósito e nos princípios do eterno. E muitas vezes nós não tivemos a revelação de um princípio e ele está lá, mas vai chegar um momento que o Senhor vai mostrar e vai revelar ali e a gente vai aprender, vai ter a revelação e a gente vai viver. Né? Então, dia a dia, o Senhor vai trazendo. Eu sempre dizia para o Senhor assim, em oração, Pai, o Senhor é eterno, o Senhor é infinito e não tem começo, não tem fim. Então, eu nunca vou te conhecer na totalidade. Eu sei que todos os dias o Senhor tem algo novo para me revelar. Então, eu busco no Senhor. Senhor, eu quero um maná novo, fresco. Eu quero algo hoje. Eu quero algo revelado para que eu possa me alimentar e também ajudar outros irmãos. Então, a gente não pode estar satisfeito. A gente irmãos, em toda a eternidade nós vamos conhecer ao Eterno. Ele não tem fim. Ele é eterno mesmo. Então, não tem como conhecer. Então, mas eu tenho a possibilidade de todo dia receber uma porção. E essa porção, irmão, ela pode ser pouquinha na sua visão, mas ela vai te levar cada vez um nível maior na presença do Senhor. O escritor de Hebreus faz uma profunda exposição acerca da superioridade do sacerdócio celestial de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Eu quero ler aqui esses versículos, são vários versículos no livro de Hebreus, para a gente ter uma noção. O livro de Hebreus, ele é como se ele tivesse pego o livro de Levítico, né, e colocado vida sobre o livro, né? Então, eles são conectados. Então, às vezes, é bom você pegar e ler Levítico e ler Hebreus também, tá? O primeiro versículo está em Hebreus 2:17. 2:17. A palavra diz assim: por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, esse é um dos motivos dele ter que vir, né, como ser humano, ele continuar sendo Deus, mas também ser humano para que ele pudesse sentir o que nós sentíamos e assim poder nos representar, para ali apresentar, né, é, o pedido de perdão dos nossos pecados. Portanto, 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Yeshua, o apóstolo e sumo sacerdote que te confessamos. 4:14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, e Yeshua, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós,
passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Então, existe o Tribunal de Justiça, mas existe o Tribunal de Misericórdia e Graça. Então, é nesse lugar que nós temos que ir constantemente, para que recebamos, né, ali a orientação, a revelação, que quando eu passar por uma prova, quando eu passar por uma necessidade, eu já tenho aquele alimento dentro de mim. E aí eu possa passar sem murmurar, sem desanimar, sem enfraquecer na fé. 5:10, tudo em Hebreus. Sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, se a gente fosse aprofundar nisso aí, nós teríamos que mostrar, né, essa linhagem para entender que ele não era da linhagem de Levi, né? Porque lá no tabernáculo só poderia ser sacerdote levita quem era da descendência de Arão ou de Levi. 6:20, onde Yeshua, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 7:24 a 27. Mas, visto que vive para sempre, Yeshua tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima nos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele é o que fez uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Então, ele foi o sacrifício perfeito. Ele se colocou em nosso lugar, ele entrou na presença do Pai, na presença do Eterno, e ali ele sofreu todo, na sua vida ali, naquele momento, ele recebeu toda a carga de tudo que já havia acontecido no mundo de pecado, de maldição, de transgressão, é, já tinha de iniquidade, foi colocado sobre ele tanto daqueles que já tinham morrido, como daqueles que estavam ali no tempo dele, como todos nós que viemos depois. Então, nós precisamos, irmãos, glorificar o Senhor, porque nós merecíamos a cruz, mas ele foi lá, por amor, ele foi lá. Ele se apresentou como o sacrifício, a oferta perfeita. E nós sabemos que é de uma vez por todas. Então, até isso, irmãos, nós precisamos aprender para poder pregar de forma correta. Porque quando a gente ganha uma alma, a gente precisa levar essa pessoa a entender o que que é redenção, o que que é justificação, o que que é regeneração, processo de santificação através do discipulado, para que a pessoa ela não fique em dúvida da sua salvação. Porque quando nós vamos conversar com as pessoas, se você perguntar para ela, hoje, se Cristo viesse hoje, você tem certeza da sua salvação? A maioria responde, não, porque eu ainda estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa. Então não sabe diferenciar salvação, redenção do processo de santificação. E é nossa responsabilidade, como sacerdotes que fomos constituídos, todos nós, não quem tem cargo, quem tem função, quem tem unção, não, todos. E para isso nós precisamos estar com a palavra dentro de nós, para quando nós abordarmos, quando nós tivermos contato com qualquer pessoa, a gente tem a palavra de vida para liberar para aquelas vidas.
É o 10, 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E lá ele intercede por nós. E ele conquistou o direito de sentar para que nós pudéssemos, crendo, entendendo e amadurecendo, pudéssemos também estar naquele lugar acima de principados, potestade, dominadores das trevas, em nome de Yeshua. O sacerdócio real de todos os crentes. Vou continuar lendo aqui para não perder nada. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus já revelava seu propósito acerca do verdadeiro sacerdócio do seu povo. Por isso o profeta Isaías profetizou. Isaías 61:6. Mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Ainda antes disso, através de Moisés, o Senhor falou, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Aqui, irmãos, ele está dizendo uma condição. Olha aqui. Se diligentes ouvirdes a minha voz e guardar e cumprir e viver a minha aliança, então sereis propriedade particular minha dentre todos os povos. Então, ele não está falando especificamente de alguém ungido, de alguém separado. Ele está falando de todos aqueles que entenderam que, pelo sacrifício de Cristo, por ele ser o sumo sacerdote eterno, nós conquistamos esse direito. E nós podemos entrar na presença do Senhor e ofertar. Nós podemos entrar na presença do Senhor e adorar. Nós podemos entrar na presença do Senhor e ficar em silêncio. Nós podemos entrar na presença do Senhor e pedir o que precisamos. Mas, quando a gente chega no entendimento, numa revelação, irmãos, a gente não quer pedir. A gente pode estar passando por dificuldade, passando. Eu sempre fui assim, gente, eu acho que muita coisa não acontece na minha vida porque eu não oro, eu não peço nada por mim, né? A única coisa que eu peço é, Senhor, protege a minha vida e dos meus filhos, minhas noras, netos e netas, aqueles que estão à minha volta, meus familiares ascendentes, para que eu possa cumprir o teu propósito tranquilamente, Pai. Para que eu possa cumprir, não é sem prova, sem luta, mas com aquela paz que o Senhor está guardando e que o diabo não vai tocar na nossa vida, tirando a gente antes, para poder não cumprirmos o propósito. Porque a única coisa que Satanás quer tocar no Senhor, através das nossas vidas. Ele quer ter alguma coisa para nos acusar. Mas, se eu entendo que se eu estudo, se eu busco, se eu tenho a revelação dos princípios da nova aliança, de toda, né? Eu falo a Bíblia como um todo. é, Aquilo ali sendo revelado dia após dia na minha vida, eu vou estar podendo entrar na presença do Senhor, porque eu sou propriedade peculiar, exclusiva, entre outras pessoas, porque a terra é do Senhor. E ele, com o sacrifício de Yeshua, ele conquistou de volta o governo dela. E ele colocou nas nossas mãos, que somos um reino de sacerdote e nação santa. Mas nós precisamos aprender para nos apropriar dessas verdades. É por isso, irmãos, que o diabo ele sabe qual é a sua patente, ele conhece quando você se move em oração. É quando você tem essa confiança, essa revelação. E aí, irmãos, o diabo ele treme na base, porque nós já passamos, desligamos e pedimos perdão pelos pecados dos nossos antepassados. De vez em quando ainda vem outra coisa, a gente torna a pedir perdão. Senhor, pareceu mais esse pecado que eu não sabia. Pede perdão. Aí os nossos pecados, a gente está pecando sempre, está pedindo perdão. E vigiando para não sermos enganados por ele, porque ele quer soltar uma dúvida na nossa cabeça com perguntas,
para que a gente duvide. E se duvidar, ele entra e aí ele tem legalidade, ele tem direito, né? E ele quer afrontar o Senhor. Então nós precisamos fechar essas brechas. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos buscar a revelação do Senhor. Eu leio uma palavra, eu tenho que estar na presença do Senhor. Senhor, eu não entendi. Eu entendi aqui o que eu estou lendo, mas eu não sei exatamente o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. Revela. Irmãos, e não é falar hoje e pronto. Não, você vai esperar um mês, 2 meses, 3 meses. Se precisar, você vai esperar. E o Senhor vai falar. Ele não vai deixar a gente no vácuo, né? Já no Novo Testamento, o apóstolo Pedro aplicou o cumprimento dessa promessa à igreja. Ele escreve: Vós, 1 Pedro 2,9, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, olha que coisa linda e importante. Irmãos, o que nos dá autoridade no reino espiritual é nós termos passado uma experiência com o Senhor. É o Senhor ter tratado conosco. E isso nos dá autoridade. Porque eu já tenho esse sacerdócio. Eu já sou raça eleita. Eu já sou propriedade exclusiva do Senhor. E com uma finalidade, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Yeshua HaMashiach, o Eterno. Também é interessante notar que o apóstolo fala da eleição e do sacerdócio real do povo de Deus como fundamento na eleição e sacerdócio celestial de Cristo. 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras vivas, está dizendo de nós, pedras que vivem, sois edificado na casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo. Então, nós temos um lugar privilegiado na presença do Senhor. A nossa vida já é uma oferta e sempre está mostrando para Satanás a quem nós servimos é importante. E você precisa dessa revelação, irmãos. Eu estou lendo o versículo, mas você só vai ter revelação se você se colocar diante do Senhor. Senhor, eu não entendo, não sei o que significa esse sacerdócio na minha vida. Eu não sei essa posição, eu não tenho essa revelação. E quando você tiver essa revelação, irmão, vocês vão entender como você vai enxergar Satanás como nada na presença do Senhor. Nada. Então nós precisamos buscar essa revelação. Pai, eu quero entender esse sacerdote de todos os crentes. Né? Apocalipse 5, 9 e 10 vai relacionar o sacerdócio de Cristo ao sacerdócio real dos crentes. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então, aqui está dizendo que o apóstolo até ficou preocupado, né? Mas não tem ninguém que pode abrir, né, o livro. Só que hoje, irmãos, com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e por ele ter ascendido aos céus, por ele ter se assentado no trono, na posição que é acima de toda posição, onde céu, terra e inframundo têm que se dobrar diante dele, irmãos, nós precisamos entender que hoje nós temos essa esse direito de abrir. Isso aqui, irmão, abrir os selos é ter a revelação. Não tem nada oculto para nós, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E se eu tiver uma disciplina
de buscar a palavra, de buscar no Senhor a revelação, os segredos vão vir, os selos vão se abrir, o véu vai ser retirado e eu vou ali entender aquilo que o Senhor está mostrando, aquilo que o Senhor quer para esse tempo, para essa estação. É muito maravilhoso, né? Porque os cristãos são reis e sacerdotes. Em Israel, todo sacerdote tinha que ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Então, um rei não podia ser sacerdote. E um sacerdote não podia ser um rei. Mas Cristo é o sacerdote rei anunciado nas Escrituras em Zacarias 6,13. Na sua função real, ele edificou a sua igreja como templo que Deus habita através do Espírito Santo. E na sua função sacerdotal, ele abriu de uma vez por todas o caminho para o santuário celestial, através do seu próprio corpo, através do sacrifício na cruz do Calvário. Como sumo sacerdote, ele é o único mediador que conduz o seu povo à sala do trono da graça. Aleluia. Eu quero ler aqui, irmãos, Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Yeshua, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isso é, por meio do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergido para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, quando você lê essas palavras, você precisa crer que o que está escrito aqui é uma verdade. E é assim, dessa forma que está sendo falado. Então, é, vamos. Isso aqui eu acho que eu já até li, mas eu quero ler de novo. Hebreus 4,16. Não, não li. Que diz da questão do trono da graça. Não, já li sim. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, e Yeshua, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas sim aquele que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, nós podemos aproximar do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Glórias ao Eterno por isso, né, irmãos? Enquanto não houver revelação, o selo tá sem romper. Então, todas as palavras que nós lemos na Bíblia, que nós não compreendemos, o selo está fechado. Mas hoje, pelo sacrifício de Cristo, porque ele é rei e sumo sacerdote, ele entrou e conquistou e ofereceu eternamente. Por toda a eternidade, esse sacrifício vai valer. Então, eu hoje posso me movimentar na presença do Senhor, porque na sala do trono da graça, o Senhor está ali sentado, e a minha espera. Mas para isso, irmãos, eu preciso ter uma dedicação. Eu estou repetindo isso, irmãos, porque não adianta só ouvir uma palavra. Eu preciso buscar. Fala, Pai, essa palavra para mim está selada. Pai, essa palavra para mim está coberta. Pai, eu não estou entendendo. Mas a tua palavra diz que o Espírito. Eu vou ler, quero ler. 2 João 2, 27. Quanto a vocês, a unção que receberam, que é o próprio Espírito Santo, dele permanece em vocês e não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele, né, o poder do Espírito Santo que foi recebida dele, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou.
Então, nós temos o Espírito Santo em nós, né? Eu sei que, às vezes, por não termos, às vezes, o hábito, né, de manusear a palavra, às vezes parece difícil, mas quando nós temos essa disciplina, irmãos, o Espírito Santo, ele começa a abrir. E as palavras, as primeiras palavras, parecem, é, às vezes, assim, até simples demais, mas é dessa forma, né? Então, você tem que crer que o Espírito de Deus que habita você é essa unção que vai te ensinar todas as coisas. Amém? Um certo sentido, os redimidos compartilham do sacerdócio e da realeza de Cristo. Todos nós que cremos e aceitamos e fomos redimidos pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, nós temos esse sacerdócio e essa realeza. Somos reis e sacerdotes. Todo cristão genuíno é um sacerdote. Irmão, fique claro isso para você. Porque pela obra redentora de Cristo, ele tem acesso imediato a Deus. Então, não precisa de um intermediário. E pode servi-lo diretamente, apresentando-lhe sacrifícios espirituais agradáveis. Irmãos, aqui eu não estou dizendo que a gente não possa confiar na maioria dos líderes, né? Mas nós temos que estar muito atento, porque, como eu disse, o diabo ele é sutil e muitas vezes nós entramos no ambiente e a atmosfera ali está sendo liberada por Jezabel. E nós, às vezes, não vamos perceber no início. E quando começarmos a pensar em alguma coisa, nós já estamos envolvidos por aquela atmosfera. Então, nós precisamos ter a palavra viva em nós, quer dizer, a palavra revelada em nós, para nós termos o livramento. Todo cristão verdadeiro também é um rei, pois pelos méritos de Cristo foi-lhe dado assentar com ele em seu trono, né? Então, vamos ver aqui Apocalipse 3:21 e 5:10. 3:21 diz assim: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, né? Porque esse trono, irmãos, era para Adão. Mas como ele pecou e caiu da graça, Yeshua veio com esse objetivo, né? Fazer todo esse trabalho dele para reconquistar esse trono. Então, é aí que Satanás começou a vaidade dele, o orgulho, a soberba, porque ele achou que era ele que ia sentar naquele trono, porque ele era considerado o mais perfeito querubim, né? Era aquele que tinha acesso, era aquele que recolhia as adorações e levava diante as ofertas e levava diante do Eterno. E foi esse lugar. Mas Yeshua conquistou de volta para nós. Então, nós estamos assentados acima de principados, potestade, tronos dominadores do mundo tenebroso. E nesse lugar nós governamos com Cristo. Então não é só no tempo do milênio, no tempo vindouro. Ele precisa nos treinar agora. Então, eu tendo essa revelação, eu começo a ser treinado para esse tipo de governo. Para quando o milênio for estabelecido, eu já posso estar numa posição de estar ajudando no governo. Então, irmãos, peça revelação, né? Não, não li o 10, o 5:10. 5:10. Tu os constituíste reis e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito de descobrir, né? Porque tem muitos que creem que essas coisas vão acontecer no céu, outros na terra. Eu creio que, como o Senhor falou que terá novo céu e nova terra, então vai ser uma nova dimensão que vai se abrir para nós, em nome de Yeshua. Aleluia, glória a Deus. Contudo, mais uma vez, é preciso ressaltar que o sacerdócio real dos crentes não se baseia em qualquer qualificação humana. Os crentes foram chamados ao sacerdócio real porque foi Cristo quem os constituiu reis e sacerdote para o eterno. Isso está em Apocalipse 1:6. Ao explicar sobre como o sacerdócio real dos crentes deriva do sacerdócio real de Cristo,
Lutero diz que somos sacerdote como Cristo é sacerdote. Somos filho como ele é filho. E somos rei como ele somos reis como ele é rei. Calvino também explica que é uma honra singular o fato de que Deus não apenas nos consagrou como templo para ele, no qual ele habita e é adorado, mas também nos fez sacerdote, né? Então nós não podemos esquecer que nós somos, né, o templo do Senhor, a habitação do Senhor. E por isso nós precisamos buscar essa santificação todos os dias. Irmãos, isso é fundamental, né? Quais as implicações do sacerdócio real dos crentes? Infelizmente, muitos crentes ainda não desconhecem as implicações. Não, vou voltar. Infelizmente, muitos crentes ainda hoje desconhecem as implicações do profundo significado do sacerdócio real dos crentes, mediante o sacerdócio real de Cristo. Mesmo esse tema tendo sido amplamente defendido pelos reformadores. Não é raro encontrar dentro de muitas comunidades cristãs a ideia de que certas pessoas estão numa posição espiritual mais privilegiada que as outras. A gente já trabalhou isso aí. Daí, frequentemente, os pastores e presbíteros são vistos como os mais íntimos de Deus, como se suas orações fossem mais poderosas, com, como se sua fé fosse mais forte, como se eles recebessem uma porção maior das bênçãos do Senhor, como das bênçãos do Senhor das bênçãos de salvação do Senhor, e como se eles possuíssem autoridade absoluta sobre o rebanho. Então, volto a frisar: importante conhecermos a palavra e, diante do Senhor, aprender nele, ter a revelação, né, sobre os princípios, né, em todas as áreas, para vivermos esse sacerdócio. O princípio bíblico do sacerdócio real de todos os crentes reprova esse tipo de entendimento. Na Igreja de Cristo, não há uma divisão entre clero e leigos. Todos são sacerdotes. E, mediante a pessoa de Yeshua, possui livre acesso à presença de Deus. Porque essa era a função do sacerdote. Chegar diante do Senhor, orar, oferecer sacrifício por eles e pelo povo, né? Mas os direitos desfrutados pelos crentes como sacerdócio real são também deveres. Conforme vimos, o apóstolo Pedro diz que a função dos sacerdotes reais é proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é um direito, mas também é um dever. É um privilégio, mas também uma responsabilidade. Os reis e sacerdotes, todos os crentes são chamados a anunciar o evangelho e trabalhar em prol da expansão do reino de Deus. Esse é outro ponto também. Muitos ficam num grupo, a gente fala igreja, mas a igreja somos nós, né? Num templo reunido com outros, sentam e eles entendem que eles vão ali naquele lugar para receber alguma coisa. Eles não têm a percepção que, como sacerdote, são eles que vão ministrar ao Senhor. São eles que têm que chegar ali para adorar. São eles que têm que estar ali ofertando sua vida ao Senhor. Então, eu quero entender isso, então eu preciso estudar sobre o sacerdócio real de Cristo. E precisamos também entender como funcionava o sacerdócio real, o sacerdócio na primeira aliança, no Antigo Testamento, para que eu possa saber qual é a minha posição. Então, aqui já tem um. Qual que é a função, qual que é o chamado? Anunciar o evangelho e trabalhar para a expansão do reino de Deus. Então, não é só eu entender, ter a revelação, mas chegar e não me mover. Todos nós somos chamados pelo Senhor. Se somos chamados, temos um propósito. Se temos um propósito, nós temos que contribuir ali com o seu dom para a expansão do reino de Deus. Os reformadores argumentavam que, como sacerdotes real, todos os cristãos têm o direito de pregar a palavra de Deus, interceder um pelos outros, discipular e julgar a doutrina, né? Julgar a doutrina. Isso aqui, irmãos, é outra coisa que também a gente precisa bater muito em cima, porque as pessoas acham que não podem julgar.
Mas a palavra, através de Paulo, diz: não, nós temos que julgar sim, para ver se aquilo que a pessoa está falando, eles elogiavam os bereanos, para ver se aquilo que a pessoa está falando está de acordo com as escrituras. Eu tenho que julgar sim, se aquilo que está falando é ensino que vem da palavra ou é ensino de Jezabel. Eu preciso julgar. Isso é algo que o Senhor colocou em nós, na nossa mente, na nossa alma. Essa qualidade, esse dom, né, de discernir. Julgar é discernir o que é correto daquilo que não é correto, o que glorifica a Deus e que não glorifica o Senhor, e aquilo que está na palavra ou não está na palavra. O que o sacerdócio real não significa? Até aqui nós estamos descrevendo o que que é o sacerdote, reis e como funciona, como funcionou o sacerdote de Cristo, o sacerdócio de todos os crentes, né? Agora nós vamos ver o que não é. Por último, e importante pontuar pelo menos duas distorções acerca do significado do sacerdócio real universal dos crentes. A primeira delas é aquela que diz que o sacerdócio real desencoraja a vida da igreja como comunidade. Já a segunda é aquela que reprova o exercício do ofício ministerial de alguns cristãos. Então, nós temos que ensinar, irmãos, que todos fomos chamados, todos temos um dom, todos temos algo para fazer no reino de Deus, tem um propósito para ser cumprido. Então, não é. E essa questão, irmão, também é até para aliviar a carga dos outros, porque às vezes você vai num lugar, você vê um grupo de pessoas funcionando e fica sobrecarregado. Se cada um se mover naquilo que foi chamado para fazer, como uma engrenagem, movimentando de forma correta, não tem nada que vai impedir a expansão do reino de Deus. O sacerdócio real de todos os crentes não anula a unidade da igreja. O sacerdócio real dos crentes não significa que cada crente é um sacerdote de si mesmo e não precisa estar inserido numa comunidade cristã. As escrituras sempre falam do sacerdócio real dos crentes como algo coletivo e nunca de forma individualista. Por quê? Eu vou ministrar para pessoas. Eu recebo do Senhor e eu entrego para as pessoas. Então eu preciso de pessoas para estar ali ministrando aquilo que o Senhor tem me entregado, né? Ninguém pode ser sozinho. Eu sou a igreja, né? Não, eu sou membro do corpo de Cristo. Então, eu sou uma pequena fagulha. Então, para formar o corpo, tem que ser o conjunto. Eu não sou a igreja, assim como você também não é, mas juntos em Cristo somos a igreja. A igreja é a comunidade dos santos. Ela é o corpo de Cristo. É um corpo, e um corpo não é formado por um membro isolado. O entendimento dessa verdade também nos faz rejeitar a segunda distorção sobre o sacerdócio real dos crentes, aquela que prega a abolição do ministério dentro da igreja. O sacerdócio real de todos os crentes não contradiz o ofício do ministério. Alguns usam o princípio do sacerdócio real de todos os crentes para defender a extinção de qualquer ofício distinto na igreja. Mas é claro que está errado. O princípio do sacerdócio real universal dos crentes não contradiz a verdade da Bíblia de que algumas pessoas são chamadas e capacitadas pelo Espírito Santo para o ministério da igreja, no sentido de exercer um papel de liderança, serviço e ordem em uma comunidade cristã. Está lá no Efésios 4, do 11 ao 13, né? Uns para chamado para apóstolos, outro para profeta, outros para evangelistas, mestres e pastores, né? Mas os outros também que fazem parte ali daquela comunidade têm dons específicos, têm chamado para auxiliar, têm função no reino de Deus. Então, não é extinto. E a igreja, para se mover de forma correta, ela precisa se mover nos cinco ministérios, que são as cinco colunas. O mesmo apóstolo que escreveu que todos os crentes são reis e sacerdotes também defendeu a importância e a seriedade dos ministérios como cuidadores do rebanho de Deus. Irmãos, essa é uma verdade, é um princípio bíblico. Agora, aqueles que não estão vivendo dentro desse princípio de forma
é, correta, de forma em temor, eles vão pagar com o Senhor. É o Senhor que vai cobrar deles. Então, nós precisamos cuidar de estar sempre limpos para estar na presença do Senhor. Esses líderes, porém, não são donos do rebanho e nem estão numa posição superior aos demais, quanto aos privilégios das bênçãos e da graça de Deus. Eles são simplesmente servos do sumo pastor, a quem terão que prestar conta. Está em 1 Pedro 5, do 1 a 4, Tiago 3, 1. Então, nós precisamos entender que, mesmo que tenhamos uma posição de ministério, né, uma liderança, é, nós temos que aprender com Yeshua. A liderança dele era servidora. Então, se eu tenho qualquer chamado, qualquer ministério, e eu não sirvo ao corpo de Cristo, eu estou fora da palavra. Eu não sou dono. E nós precisamos entender esse tema, irmãos, de forma profunda. Porque nós precisamos é, conduzir as pessoas de forma correta na presença do Senhor. Porque muitos ficam sem entendimento e se submete a um abuso espiritual. Então nós precisamos estar preparados, trazendo a palavra correta, ensinando de forma correta, mostrando também que tem essas duas situações que é contrária à palavra, né? Então, se você vê que uma igreja está se movendo dessa forma, onde há um domínio, há um controle, há uma manipulação, e a pessoa, em vez de levar os crentes a Cristo, ele tenta trazer para si, está fora da palavra. Então, irmãos, ou Deus te colocou nesse lugar para você orar, para que aquela liderança seja liberta, que haja revelação, ou vai chegar um momento que Deus vai falar para você: isso aqui não é o seu lugar, vá para outro lugar. Então, nós precisamos dessa revelação, irmãos, para sabermos nos mover na presença do Senhor sem contaminação. Todos os crentes essencialmente participam do sacerdócio real, mediante o sacerdócio celestial de Cristo, cada um exercendo o seu chamado para cumprir o propósito, edificando o corpo de Cristo. Na Igreja de Cristo, todos possuem a mesma dignidade. Todos foram constituídos por Cristo como reis e sacerdotes. Então, nós não precisamos ter medo, de competição, não precisamos ter preocupação, porque aquilo que eu fui chamada para fazer, nenhuma outra pessoa foi chamada. Porque tem pessoas que foram chamadas com o mesmo ministério, mas é, a forma de trabalhar é outra. O grupo para qual foram designados é outro. Então, no reino de Deus não precisa ter disputa, porque tem lugar para todo mundo. Eu acho que ainda falta, a Bíblia diz que falta o ceifeiro, falta trabalhadores na obra. Então, nós temos que ter uma mentalidade diferente. Nós precisamos insistir e ajudar essas pessoas a crescerem, né? Eu quero ler aqui esse último versículo, eu já citei ele aí, mas eu não li, e eu quero ler aqui para mostrar qual é o nosso objetivo na presença do Senhor. Eu estou dizendo, não é só apóstolo, não é profeta, não é só quem está nos 5 ministérios, é para o corpo de Cristo, todos que se constituem sacerdotes. Então, isso aqui, irmãos, se nós entendermos e nós aplicarmos nas pessoas e pegarmos na mão dela e dizer, vamos junto, nós vamos crescer junto, eu vou te ajudar. E chegar um tempo, irmãos, precisa liberar essas pessoas para que outras possam vir, porque nós, como seres humanos, nossa mente não aguenta muita gente, a gente dando suporte para todas as pessoas, continuar ainda naquela dependência. Nós precisamos trabalhar de forma independente, eu digo assim, independente de mim, porque eu posso falhar, eu posso cair, eu posso fazer qualquer coisa que não vai agradar o Senhor. Então, eu preciso te levar para Cristo. Ele é o modelo. Então, e não ter medo. Tudo que eu tiver, eu quero que você receba.
tudo que Deus me deu, eu digo de forma espiritual, para me exercer o chamado, eu libero para todos aqueles que quiserem. E eu amo ver as pessoas crescerem, ver as pessoas tendo discernimento. É uma alegria, sabe? Ver as pessoas tendo discernimento, tendo revelação da palavra. Efésios 4 do 11 ao, do 11 ao 13. E ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Com o fim, olha aqui, para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então, eu recebi do Senhor um ministério, eu já fui treinada na presença do Senhor, eu já cresci, amadureci, e agora eu vou fazer isso com outras pessoas, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós juntos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a nossa função, irmãos. É só isso. Nosso ministério é esse. Receber do Senhor, mudar a nossa vida e aí levar outras pessoas a fazer. Mas entender, não podemos segurar ninguém. Não há discípulo nosso. Tem pessoas que até usam essa palavra, meu discípulo. Eu sei que é até uma forma de falar, mas nós não temos discípulos, nós não temos filhos. Alguma pessoa pode até sentir, né? Porque a gente às vezes libera, acompanha, ajuda, aí fala, essa aqui é minha mãe espiritual. Mas nós somos discipuladores, né? E quando a gente fala de discipulado, irmão, não estamos falando de dar estudo. É de estar caminhando e vivendo a verdade da palavra. E essa pessoa observando, caminhando junto ali no dia a dia. Isso que é discipulado. É eu levar aquela pessoa até a forma de Cristo. Mas para isso eu preciso, né, estar nessa condição também. Então que o Eterno nos traga esse entendimento, essa revelação para a glória e louvor do nome dele, para que nenhum de nós fiquemos debaixo de engano, mas que nós venhamos a vencer e cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados e ajudar outros a cumprir o seu propósito também. Nós estamos interligados, somos interdependentes, né? Deus não me deu certos dons para que eu dependesse de outro irmão. Então, isso é uma dinâmica do Senhor para tirar o orgulho, a soberba, a vaidade, né? E nós permanecermos firme até o fim para herdarmos a coroa da vida eterna, em nome de Yeshua. Amém.